Vamos dar início à nossa reunião. Mais uma lição do fundamento da fé cristã, né? Hoje nós vamos falar a lição 11. O processo da redenção. 3. E o nome é sal do pecado, purificado dos pecados. Aleluia. Senhor Jesus. Então, nós vamos começar a falar sobre o pecado e os pecados. Nós sabemos que o pecado entrou no homem lá no Jardim do Éden, certo? Quando o homem desobedeceu a Deus, meu dava o conhecimento do bem e do mal. Sim. Ali entrou uma vida dependente de Deus no homem. Ali o pecado entrou. Sim. E logo após, todas as gerações que vieram, pecaram contra Deus. Sim. A gente sabe que através de um homem, o pecado entrou no mundo. Então, que nós possamos ser esses, irmãos, que buscamos o nosso amado Senhor Jesus, que é para poder nos libertar do pecado. Nós sabemos que só Ele nos liberta do pecado, certo? Senhor Jesus, a gente vai falar do pecado e pecados. Sim. Pecado, poder dentro de nós, que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Pecados, atos pecaminosos, individual, específico, que cometemos exteriormente. Então, esse pecado está dentro da gente, ele logo após nos leva a passar para fora da gente, certo? Que nós pensamos, agimos e fazemos. Sim. Então, que o Senhor possa guardar o nosso coração, que hoje nós temos, né? O próprio Cristo dentro da gente. Graças a Deus por isso, né? Aí fala mais abaixo aqui, na Bíblia, os pecados estão relacionados com a conduta e o pecado está relacionado com a vida, certo? A vida natural, tá? E hoje nós temos a vida de Cristo também dentro de nós, certo? Senhor Jesus. E Romanos, todo ele fala do pecado. E o Senhor vem nos mostrar o que nós podemos fazer para não pecar, certo? Aí Romanos 5,12 mostra, né? Vamos ver Romanos 5,12, mas vamos ler um pouco de versículo. Amém. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi o que eu falei no começo, né? Por um só homem o pecado entrou no mundo. E hoje nós nascemos do pecado. Aí você vai, mas você é uma criança, nasceu do pecado. Então que nós possamos realmente entender o que é o pecado. A gente vê, né, que quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor deu a lei a Moisés, certo? Porque os homens tinham que saber o que eles estavam fazendo. Porque se não tem a lei, eles não saberiam que estava pecando. Então, hoje nós temos esta lei que estava fora, hoje está dentro de nós, certo? Que o próprio Espírito do Senhor, que um dia morreu, nos trouxe o Espírito da vida. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela palavra, né, irmão? Nós temos ouvido a palavra do Senhor, nós temos dominado, nós temos ganhado mais e mais. Senhor Jesus. Aí bota aqui, Romanos mostra-nos que o tipo de pessoas e homens diante de Deus, um pecador. Todos nós somos um pecador, somos pecadores. Os pecados têm a ver com a conduta. Para isso a Bíblia nos mostra que precisamos de perdão e purificação. Tem alguns versículos, os irmãos podem ler em casa, Mateus 26 e 28, Atos 2, 38 e Atos 10, 43, que fala sobre a purificação e o perdão de Jesus, né? Que veio e derramou o seu sangue. Amém. Para nos purificar, para a remissão dos nossos pecados. Sim. E graças a Deus por isso, que um dia nós cremos. E hoje nós estamos aqui, realmente. Não deixamos de ser pecadores, irmãos. Continuamos pecadores. Mas o Senhor veio e morreu pelos nossos pecados. Então, que o Senhor possa ganhar o nosso coração, o meu coração, o coração da igreja, nós possamos avançar. Porém, o pecado é o que nos incita a cometer atos pecaminosos. Por isso, a Bíblia nos mostra que precisamos de libertação. Sim. Aleluia. Romanos 6, 18.
Senhor Jesus. Romanos 6,18. É uma vez liberto do pecado, foste feito servo da justiça. E o 22. Aleluia. Todos juntos, amor. Agora, porém, liberto do pecado, transformado um servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha que maravilha. O Senhor veio e morreu por você, te liberou dos pecados, você creu e Ele te dá a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós éramos escravos do mundo, era escravo do inimigo de Deus. E hoje nós sabemos que nós temos esse Cristo maravilhoso dentro de nós. Senhor Jesus, graças a Deus por isso, né? Aí, logo na frente tem o pecador. O pecador somos nós. Eu sou um pecador. Eu sou o pecador que graça ganhei, né? Por isso hoje nós estamos aqui falando do Senhor. O Senhor veio e se deu de graça por cada um de nós. Senhor Jesus, quem é pecador? É o tio César que é um pecador. Mas hoje nós temos Cristo que nos libertou. Somos pecadores por nascimento. E por isso seremos sempre pecadores. Que pequeno ou não. Então, o Senhor me salvou, mas eu ainda sou um pecador. Ainda tem muita essa vida independente de Deus que entrou lá no Jardim do Éden, tem lutado para nós não fazermos a vontade do Senhor. Entendeu? Nos leva a pecar. Se você não tiver com a sua mente no espírito, estiver na carne, você vai pecar toda vez, porque o pecado está na carne. Senhor Jesus, embora, como vimos na lição anterior, nossos pecados seja perdoado por Deus, ainda assim permanece pecadores. Foi o que eu falei antes, certo? Nós permanecemos pecadores. Por isso nós precisamos ter a vida de Deus. Cada dia que cresce em você, o pecado vai ficando menos. Cada vez que você busca mais o Senhor, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ora, cada vez que você está na reunião, você está em Cristo Jesus. Porque a reunião, querendo ou não, nos leva a avançar. Querendo ou não, nos leva a estar no Espírito. Querendo ou não, nós estamos juntos vendo os rostinhos dos irmãos. E isso é maravilhoso, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Embora, como vimos na lição anterior, nosso pecado seja perdoado por Deus e ainda assim permanecemos nele, aleluia. Em Romanos 3:23, diz assim, irmão, chega a dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia, que nós temos a glória de Deus hoje. O pessoal que está no mundo que não tem o Senhor, ele não vira essa glória ainda. É por isso que o Senhor nos salvou, para a gente poder levar essa glória até Ele. Essa glória chegou um dia até mim. Então eu preciso levar a outras pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem essa glória, não conhecem, não sabe, mas só de ouvir. Nós precisamos ver, nós precisamos crer. E Jesus foi à cruz por mim, Jesus foi à cruz por cada um de nós. Mas Jesus também foi à cruz pelos homens. Mesmo sendo inimigo de Deus, o Senhor veio nos salvar. Senhor Jesus, aleluia, salvação, perdão e libertação. Olha só o que o Senhor faz conosco quando nós temos nele, ó. Ele nos dá salvação, Ele nos perdoa e nos liberta. Liberta desse mundo maldito, liberta do inimigo de Deus, liberta de nós estarmos pecando e o Senhor nos dá a vida eterna. Graças a Deus por isso, né? Aí fala que a Bíblia nos mostra que todo pecador necessita primeiramente da salvação, a salvação de Deus. Romanos 6:23. Está tudo pertinho aqui. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Tanto é que o Senhor deu a ordem a Adão e falou para ele, se ele comesse daquela árvore, ele ia morrer, né? Então, nós sabemos que ele comeu e não morreu na hora, mas essa vida independente que entrou nele, a vida maligna, levou ele para a morte. O homem ia viver eternamente se ele comesse da árvore da vida, mas ele desobedeceu o Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, né? Ele veio e obedeceu o Pai. Senhor Jesus.
E ele veio e obedeceu a Deus para nos gerar essa vida. É por isso que nós estamos aqui hoje juntos. Poderia estarmos em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui glorificando e ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor tem nos dado muito, o Senhor tem nos levado a crescer, o Senhor tem nos botado os profetas para nos ajudar a avançar. A igreja precisa chegar todo mundo junto a reinar com o Senhor. É por isso que Cristo veio na terra. Deus mandou o seu único filho para nos levar de volta a Deus. Quanto mais o homem se afastava de Deus nesse mundo, mais o Senhor realmente ama o homem. Ele ama a família. É por isso que nós precisamos levar a nossa família até o Senhor. É por isso que nós precisamos levar a nossa família a crescer em Cristo. Nós que somos os pais de famílias e temos família, nós temos que realmente levar a nossa família a Deus. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, a razão de pecarmos, irmão, é que há uma lei. Essa lei é a lei do pecado e da morte. Essa lei está dentro de você. Essa lei te induz a pecar. Senhor Jesus. Romanos 7, 21. Romanos 7, 21. Senhor Jesus. Todos acharam? Então, o que quer fazer é o bem, como a lei que o mal reside em mim. O mal reside em mim. E essa lei do pecado e da morte, que nos leva a pecar sempre. Senhor Jesus. Mas nós temos outra lei dentro da gente, que no dia que nós cremos. A lei do Espírito e da vida, irmão. Essa lei que vai nos conduzir até a eternidade. Vai conduzir a reinar com o Senhor. Então nós precisamos louvar esse Deus, esse Cristo maravilhoso, que veio na terra justamente pela minha pessoa, pela sua pessoa, pelo homem, que todos nós temos alguma coisa de Deus, mesmo não crendo no Senhor, temos o Espírito. O Senhor botou o Espírito dentro do homem, o Espírito do homem, para poder se mesclar ao Espírito de Deus quando você cresce. E a palavrinha tão pequena, né? Crer. Crer no Senhor, que Ele passa para dentro de você. Amém. Oh, Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, irmão. O Senhor tem nos levado a avançar. Um dia, eu estava nesse mundo perdido, mas o Senhor me achou. O Senhor me conquistou. Alguém veio falar desse Cristo para mim. Alguém cuidou de mim para me poder estar aqui hoje. Senhor Jesus, nós possamos realmente louvar esse Deus. Nós podemos realmente glorificar a Cristo e exaltar só a Deus. E Deus é santo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisamos, contudo, irmão, ver que quando nos salvou, Deus tratou com 3 espécies de pecado. Pecado da carne, ou seja, o interior do homem, e foi tratado pela cruz, pela crucificação do velho homem. Senhor Jesus foi à cruz e matou o velho homem, para nos dar a vida, Ele ser o novo homem. Senhor Jesus, Romanos 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Aleluia, que eu não sou mais escravo do pecado, irmão. Amém. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós, que nos conduzem. Oh, Senhor Jesus, que nos leva a avançar. Sim. Com relação ao pecado diante de Deus e na nossa consciência, precisamos nos arrepender e confessar para receber o perdão de Deus. Então, quando nós pecamos, nós nos arrependemos e o Senhor nos perdoa. O Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica, para você poder caminhar de novo. Às vezes Satanás fica te acusando, mas quando você vai até o Senhor e pede perdão, você pode falar para ele: Satanás, o Senhor já me perdoa. Mas pensei que do fundo do coração, não pode ser da boca para fora. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, libertados do pecado. Nós podemos ser libertados do pecado. Somente após ser salvo, um pecador pode ser purificado e liberto do pecado. Tá vendo? Depois de ser salvo,
somente que você é liberto. Então não adianta você falar assim, você crê em Cristo? Creio. Mas você recebeu Ele? Ah, não. O que nós falamos? Então você precisa crer e precisa receber para poder ser liberto do seu pecado, para ser liberto do inimigo de Deus. Graças a Deus por isso, né? Aí aqui mais à frente ele fala, ó, Paulo em Romanos diz, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos repetir, irmão, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor Jesus, hoje temos acesso direto ao Senhor. Foi levar de volta a Deus. Basta invocar esse nome, né? Senhor Jesus. Esse nome é doce, irmão. Esse nome nos salva. Esse nome nos leva a ser transportado para outra esfera. Basta estar invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos deixou o nome e a palavra. Senhor Jesus, tudo vai passar. Mas o nome e a palavra não. O amor do Senhor vai permanecer, irmão, até a volta do Senhor. Senhor Jesus. Aí está aqui mais um versículo, um pedacinho que eu vou ler para vocês. Hoje temos acesso a outra lei, a lei do Espírito e da vida, que vence a lei do pecado e da morte em nossa carne. Senhor Jesus, essa lei do Espírito e da vida vence a morte, a lei da morte. Senhor Jesus, não devemos ficar na morte, irmão. Devemos procurar estar em Cristo Jesus. Aleluia! Aí, quando recebemos o Senhor Jesus, a vida de Deus entra em nós, e nosso espírito foi vivificado, pois a justiça de Deus foi cumprida. Assim, hoje temos acesso a outra lei, a lei do Espírito da vida, que vence a lei do pecado e da morte. Senhor Jesus, nós temos acesso diretamente para ser salvo. E muitas pessoas não querem isso, né? Muitas pessoas não querem isso. E nós podemos ser aqueles que adoramos esse Deus. Amém. Glorificamos esse Deus. Amém. Porque o Senhor tem nos dado tudo, irmão. Nós estamos passando por uma fase difícil, né? Que essa pandemia. Sim. Mas o Senhor tem nos abençoado. Amém. O Senhor não tem deixado faltar nada para nós. A gente vê o irmão Marcos aqui. Senhor Jesus passou por uma dificuldade, mas está aqui conosco. Amém. Graças a Deus por isso. Quando a igreja ora, o Senhor faz, irmão. Por isso nós precisamos ser esse. Amém. Estamos juntos. Não adianta você ficar na sua casa, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, mas o Senhor quer que nós estejamos juntos. O rebanho de Deus tem que estar junto para poder orar, para poder ter comunhão com o Senhor, porque a comunhão nos salva. A comunhão nos vai nos levar a reinar com o Senhor. A oração com Deus e a comunhão com os irmãos, o Senhor tem nos salvado dia a dia. Basta eu crer, basta eu querer. Então que nós possamos ser esse, que levamos o Evangelho de Deus a outras pessoas. O que eu tenho feito? Isso é para mim, tá, irmão? Eu tenho que me arrepender e falar mais do Senhor às pessoas. Eu ainda tenho falado muito pouco. A igreja foi levantada para isso, para poder pregar o Evangelho, apacentar os irmãos, visitar as famílias. Nós temos tido comunhão com os irmãos, o irmão Marco, o Valdemar, Davi, os irmãos responsáveis, para poder levar essa palavra às pessoas, ajudar os irmãos, estar visitando os irmãos. É isso que um pastor faz, visita suas ovelhas. Senhor Jesus, nós possamos ter esse coração, mas não só esperar pelos irmãos que estão à frente, irmão. Todos nós podemos fazer isso. Toda a igreja pode fazer isso. Toda a igreja pode profetizar. Toda a igreja pode levar um pecador a se arrepender e estar na presença do Senhor. Jesus é o Senhor.